Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, linda manhã de segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. Vamos nessa. Atrás do sustento. Bom dia. Bom dia, meus amores. Até mais tarde, amo vocês. Ai, ai. Hoje, uma pessoa lindíssima, fofíssima, que eu amo muito, faz aniversário. Minha queridíssima, fofíssima sobrinha, Alice, filha do Mauro e da Elza. Que boa sorte que ela teve, né? Em ser filha do Mauro e da Elza. É, 14 aninhos. Aquela menininha gorduchinha, birrenta. Sistemática pra caramba. Um bebezinho gordíssimo. Bem gorducha. E linda, sempre foi muito linda. Hoje uma moça não menos linda, lindíssima. Cabeça diferente, privilegiada. Uma mocinha muito além da sua idade, da sua época, e que nos alegra muito pela sua inteligência, pela sua presença, pelo seu bom humor, quase sempre, pelo menos o que eu identifico quando estou com ela. 14 aninhos, e a gente tá ficando velho. Quando vocês fazem esse aniversário, vocês estão lindos, maravilhosos, em idades maravilhosas. Mas nós vamos constatando, estamos velhos. Parabéns, Lilica. Lilica Ripilica. Minha fofíssima sobrinha. Uma daquelas do círculo sagrado, né? Do círculo mais próximo. Uma daquelas que a letra tá aqui na minha pulseirinha. Essa pulseirinha tem as letras E, M, M, G, I, A, P, H, C. Edith, Mauro, Márcio, Gláucia, Ivan, Alice, Pedro, Heloísa, ou Heloísa Pedro, acho que é Heloísa Pedro, HP. Heloísa, Pedro e Cauê. As pessoas que eu amo. Segunda-feira, dia 6 de maio de 2019, vindo de um fim de semana cansativo, meio monstro assim, né? Fiz bastante coisa, mas bastante coisa. Nossa, mãe. Na sexta-noite, meu vizinho querido, Roberto, nascido em Guiné-Bissau, me mandou uma mensagem dizendo que comemorariam o aniversário da filhinha mais velha deles, fazendo 6 anos, e que muito agradaria a nossa presença do Cauê, que é amiguinho delas.
Beleza. E aí, Dona Graça quis fazer um tour. Acordamos sábado. Sábado aconteceu uma coisa impressionante, incrível. Eu tenho a sensação de que há séculos isso não acontece. Eu levantei às 11 da manhã. Levantei às 11 da manhã. Cauê levantou às 8, a Glácia foi com ele, ficou com ele, né, na sala. Corremos com tudo e aí curtimos a festinha da menina. E mais uma vez, né, é daqueles momentos em que eu já disse sobre isso, alguns amigos da gente nos surpreendem com esse tipo de coisa. De que assim, só tem pessoas íntimas, assim, pessoas muito próximas, festinha pequenininha, de quem assim, igual nós, né, tá economizando, tá segurando a bronca aí, né, e a gente tá no meio, sabe, tem parentes super próximos, tem pessoas, para essas pessoas, por exemplo, de sábado, cuja comunidade da igreja é muito importante, algumas pessoas dessa comunidade da igreja, e nós. Quer dizer, sabe aqueles privilégios que a gente não entende por que faz parte deles? É isso.
daquelas vezes, né? Daquelas vezes. Só tem parente, só tem pessoa próxima. E tem eu e a Glaucia. E o Cauê. Fala assim, nossa. E ainda depois, à noite, ainda recebo do amigo um agradecimento especial. Muito obrigado por terem vindo, por nos honrar com a sua presença. Olha isso, cara. Aí é foda, né? Aí é foda nada, cara. Sabe o que que é? Aí me dá a sensação, aquela sensação, aquele conceito de que alguma coisa certa eu devo estar fazendo. Ó, ele tem que entrar, mas ele vai entrar no último momento e vai encher meu saco até o último momento. No sábado foi isso, depois descansamos, ficamos de boa. No domingo, ontem foi monstro, ontem foi monstro demais. Basicamente não saímos de casa. Mas olha só, vou tentar definir, claro, rapidamente meu dia aqui. Eu acordei às 7 e pouquinho, 7 horas, 7h15, 7h10 da manhã. Levantei. Não, antes, 7 horas, 10 para 7 eu levantei. Fui filosofar, tal, umas 7h10 eu saí de casa. Fui fazer minha academia. Corri lá meus quase 2 quilômetros. Fiz lá meus pezinhos, meus alongamentos, minhas abdominais. Voltei para casa, tomei meu banho. Nesse ínterim, Fofuxu acordou. Brincamos um pouquinho, rapidinho e tal. E aí fui pra feira. Fui comprar as frutinhas da semana, as coisinhas da semana. Voltei. Aproveitei que estava uma mistura de... O sol ainda estava escondido atrás dos prédios, então ainda estava dando algumas horas de sombra para eu cuidar do carro. E também um pouquinho nublado de manhã, uma névoa, né? Inclusive acordei, quando eu levantei para ir para a academia, estava ainda com neblina. Aquela neblina bonita, aquela neblina que anuncia que vai ter sol, né? Sol forte. E dito e feito, né? Cara, lavei meu carro a seco, todinho, aspirei todo o pó, limpei tapetes, passei silicone, pneu pretinho, deixei o carro brilhando, voltei, tomei uma cerveja, voltei, peguei a moto, dei uma boa limpada, lavei a seco também, mas assim, sem produtos, né? Só tirei a sujeira com pano mesmo. E depois passei silicone, pneu pretinho e tudo. Deixei ela bem legal também. Mano, você não tem noção do que eu tava cansado, porque eu já tinha feito academia. Depois ainda é realmente um exercício bem forte lavar o carro a seco. É mais pesado do que lavar o carro normalmente, com água e tudo, né? E só depois, aí sim, dei uma paradinha, esperei a patroa terminar o almoço e tal. Eita, lá vamos nós de novo. É impressionante, cara. Pegou assim a coisa de que tem que ter sempre algum problema aqui no corredor. E a gente fica aí travado. Todo dia. Normalmente por ambulância, né? Eu sei que, assim, foi tão cansativo que teve uma hora que eu não estava aguentando, já de dor no corpo mesmo, na lombar, nos ombros, né? Aqui nessa parte do braço, aqui, ó, interna aqui. E aí foi a melhor coisa que eu pude fazer. Fiz um belo alongamento, alonguei braços, alonguei pernas, alonguei tendão. Fiz um belíssimo de um alongamento.
Tá ali, ó, a causa do trânsito. E aí sim, comecei a me sentir melhor. Almoçamos. Depois ainda fui no parquinho com o Cauê, pra ele brincar um pouquinho, que eu tinha prometido. Brincou, curtiu um pouquinho. Depois em casa, eu e a Glaucia abrimos as planilhas das questões das festas, né? Pra saber o que precisava, o que faltava. Fechar realmente lista, né? De quem a gente chama ou não chama e tudo mais. E fechar detalhes aí, assistir o jogo ontem à tarde, um jogão, né? São Paulo e Flamengo, um belo jogo. O Corinthians jogou no sábado, empatou com o Vasco em Brasília. Olha eles aí de novo. Mano, toda semana tá tendo isso aí, né? E aí uma parte, assim, meio que pra fechar com chave de ouro, o fim de semana, eu pude assistir na íntegra, inteirinho, um dos jogos mais bonitos e malucos que eu já vi nos últimos anos. Sei que todo ano tem um jogo bacana que a gente assiste e tal. Mas, mano, ontem eu pude assistir um épico Grêmio e Fluminense. Vamos lá. São dois técnicos, Renato Gaúcho, do Grêmio, e Fernando Diniz, do Fluminense. O Fluminense perdeu as duas primeiras partidas. E os rumores da demissão do técnico, porque no Brasil é assim, já estavam circulando, né? É assim, a imprensa começa a falar, sem mais nem menos, assim, porque ela acha, né? E aí, imprensa esportiva realmente é uma coisa medíocre. Aqui no Brasil, acho que não é só no Brasil, mas aqui é. Como a imprensa é ruim aqui, a imprensa esportiva também não é maravilhosa, né? E o cara estava correndo risco, embora sempre elogiado por 2, 3 pessoas sérias, 2, 3 jornalistas razoáveis, porque é um cara que põe o time para jogar. Não é que é jogar bonito, ele não treina o time para jogar bonito, mas ele gosta daquela coisa do pé em pé, uma coisa de futebol de salão aplicado no campo, tabelas rápidas e tudo. Só que assim, até hoje o Fernando Diniz pegou alguns times que não tem aparato técnico suficiente para isso. O Fernando Diniz ficou conhecido no ano retrasado, se eu não me engano, pelo Audax, time do Audax, que foi um time que encantou todo mundo, tanto que, acho que 2016, né? Tanto que perdeu para o Santos, mas jogando muito bonito e um time que deu certo, né? O Audax aqui de Osasco. Jogava bonito, tanto que o time foi totalmente desfeito
Corinthians comprou um, Palmeiras comprou outro, São Paulo comprou outro, Santos comprou outro. Foi desmanchando os melhores jogadores do time, alguns foram para o exterior. E ele, engraçado que ele foi chamado para trabalhar em vários times, do Corinthians inclusive, quando o Tite saiu, mas ele não foi, porque ele mandou dizer, não, o meu compromisso com o dono aqui, o presidente do clube, eu não desmancho, não desfaço. E aí, com o time todo desmontado, ele fez uma péssima campanha na Série C, se eu não me engano, que era onde o Audax estava, e ele foi demitido alguns meses depois. Enfim, mas é um cara que já vem há alguns anos nos chamando a atenção, que gosta de um futebol que é muito bonito de se ver, de se assistir, mas que algumas vezes, por conta justamente disso, de não encaixar o elenco, não dá o resultado esperado imediatamente, né? Nenhum dá, né? Bom, e o Renato é um cara que ele consegue tirar leite de pedra, é um metidão do caramba, gente boa. Ele deve ser um cara gente boa para se tomar uma cerveja, brincar e tal. Mas ele é extremamente competente no Grêmio. Um ídolo, né? Dentro e fora de campo e tal. Pode se falar o que quiser, mas o cara é íntegro, o cara é de boa, o cara não sacaneia nada. Uma ou outra declaração infeliz de alguém que pode errar, né? Igual a mim, igual a você, igual a todo mundo, né? E eu sei que ambos fazem seus times jogar de uma forma bem gostosa de assistir. E... mano, com 20 minutos de jogo tava 3-0 pro Grêmio. 2, 3 minutos depois o Grêmio perdeu um quarto gol que não se perde. Até acabar o... Sabe o enredo do 7-1? O Fluminense estava completamente entregue. Se o Grêmio continuasse no ritmo, faria 5-6-0 no primeiro tempo. E... só que o Grêmio deu uma relaxada. Nada, se não. E permitiu que o Fluminense começasse a respirar, pegar a bola, ficar com ela e tal. Cara, os caras fizeram 3-2, um lance normal, de pé em pé também, bacana e tal. 3-1, uma falha do goleiro, foi tentar driblar o atacante do Fluminense, que já foi do Corinthians, o tal do Luciano. E o cara fez o gol, 3-2. Virou o jogo 3-2, uma coisa que estava fácil, ganha, tranquila. Ficou 3-2. Voltou. Mano, o Fluminense começou a 1000 por hora. O Grêmio não via a bola. 3-3. Aí ficou aquela coisa mesmo. Já 3-3 é uma coisa totalmente atípica no futebol brasileiro ultimamente. E aí o Grêmio deu uma acordada e a coisa ficou equilibrada, que o Fluminense não parou de jogar bem e o Grêmio continuou jogando bem. Num escanteio o juiz viu um pênalti, que é pênalti, mas que nenhum dá. Agarra na área. Pô, desculpa. Zagueiro super experiente do Grêmio, Kahneman, argentino. Ele não sabe que tem VAR, que tem câmera, que para o jogo? Por que ele fica agarrando o cara? Ah, o cara tá me agarrando também. Cara, não agarre ele. Pronto. A câmera vai ver também. Enfim, 4-3 pro Grêmio. Pro Fluminense. Louco. Aí deu a louca no Grêmio. Aí o Grêmio tomou conta do jogo mesmo, de verdade. Retomou o controle do jogo. Empatou no escanteio 4-4. O próprio zagueiro que tinha feito o pênalti fez o 4-4. Aí você falava, não, agora já tá bom, né? Já produziu tudo que tinha que produzir. Não produziu não. O Grêmio quase, em 2 lances seguidos, fez o goleiro do Fluminense fazer umas defesas, umas pontes loucas, linda. Quase fez 5-4. Mas o goleiro do Fluminense foi muito bem. E aí num lance fortuito aos 46 do segundo tempo, um rebote de bola, o Fluminense fez
5-4. O jogo foi 5-4 pro Fluminense. Jogo doido, jogo de maluco, jogo de que a gente não pensa que consegue assistir, consegue ver na vida. Eu quis usar esse eu me lembro que eu falei isso ontem comigo mesmo. Nossa, eu vou falar sobre esse jogo no vlog amanhã, no videozinho pra ir pro trabalho. Não dá pra eu não falar. Parabéns, parabéns. Jogo que dá gosto. Eu acredito até que o torcedor do Grêmio não tenha ficado tão triste. Foi um jogo louco. Abraço, gente. Até mais. Boa semana a todos nós.